bem legal, né? Mas tem essa número 7, que é sobre Varginha. Então, o que aconteceu em Varginha? Na época, nós acompanhamos de perto esse caso, porque nós participamos do grupo dos 7. O que é o grupo dos 7? Eram 7 investigadores principais do caso que tiveram acesso irrestrito a todas as informações. Quem são essas pessoas? O Birajara Franco Rodrigues, que é o advogado, ufólogo lá de Varginha, o Vitório Pacatini, o Claudeir Covo, falecido, né? Claudeir Covo, eu, o Jamil Villanova, Eduardo Mondini e Oswaldo Mondini, que são 2 irmãos gêmeos de Sumaré, que na época eles agregaram ao grupo porque o assunto do caso de Varginha, ele transpôs barreiras estaduais, ou seja, a criatura, 2 pelo menos, elas saíram de Varginha, de Minas Gerais, e foram entregues na Unicamp para o Badam Palhares e Corradinho Metz, que fizeram ali algumas experiências com uma das criaturas vivas e também necrópsia na criatura morta, né? Então a gente tem esse desdobramento para Campinas, por isso que a gente agregou aí o Eduardo e o Oswaldo Mondini. E aí o que aconteceu? Na noite de 19 para 20 de janeiro de 96, um objeto foi abalroado, foi atingido por um feixe de laser dos americanos, né? O NORAD entrou em contato com o governo brasileiro e falou, ó, na latitude tal, longitude tal, vai cair um objeto assim, assim, assim. E era um objeto em forma de submarino, comprido, ele não tinha nenhuma janela, nenhum detalhe aparente, e a parte traseira dele estava soltando fumaça. E esse objeto ele foi avistado por um casal de ruralistas lá de Varginha, que é o Eurico de Freitas e a Oralina de Freitas, sua esposa. Isso à noite aconteceu que a Oralina saiu na varanda lá para fumar um cigarrinho e viu que o gado estava meio agitado, correndo de um lado para o outro, e quando ela observou, viu aquele objeto já baixo, soltando fumaça, né, do tamanho de um micro-ônibus, né, em formato de submarino, e o objeto foi indo embora até cair num determinado local. A gente acredita que por aquele buraco onde saía muita fumaça, algumas criaturas pularam ali e se refugiaram numa mata que ficava no Jardim Andere, lá em Varginha. O que aconteceu logo pela manhã? Isso foi de noite, né, que os ruralistas viram. Pela manhã, o Corpo de Bombeiros de Varginha recebeu ligações de pessoas ali, civis, né, que viram num barranco do Jardim Andere uma estranha criatura, com olhos vermelhos, 1,60 m, pele marrom escuro, com uma espécie de óleo, né, 3 dedos nas mãos, 2 dedos nos pés, e chamaram o Corpo de Bombeiros porque o Corpo de Bombeiros captura animais selvagens, né? Eles não sabiam o que era aquilo, se era um macaco ou algum animal desconhecido, então chamaram o Corpo de Bombeiros, né? Que geralmente quando você tem abelha, alguma coisa assim, algum animal que escapa de zoológico, né? Então chama o bombeiro. Certo. O bombeiro foi para lá, 3 bombeiros chegaram com a viatura, desceram com as luvas, redes e capturaram sem muita dificuldade a primeira criatura. Viva ainda. Viva. Enrolaram na rede, subiram, né, o barranco, e estavam colocando dentro de uma caixa. E nessa caixa, na hora que eles estavam colocando, a criatura começou a soltar um zumbido. E tinha um cheiro também bem forte, como se fosse um cheiro de amoníaco, né, segundo alguns militares aí que depois relataram para a gente esses detalhes. O que aconteceu no momento seguinte? Um caminhão da ESA, da Escola de Sargento das Armas, parou lá, estacionou, desceram alguns militares, sargento chegou no pessoal do Corpo de Bombeiros e falou, a gente vai levar essa carga aí. Aí os bombeiros falaram, pera aí que a gente vai ligar para o Major Maciel para pedir autorização, né, para passar, né, que eles viram que aquilo ali não era nada conhecido, convencional. E aí eles ligaram, aí o Major Maciel falou assim, dá um tempo aí que eu tô chegando aí. Aí foi com o soldado Rubens, num outro carro, chegando lá, viram, conversaram e autorizaram a liberação daquela criatura. E aí depois quando eles voltaram,
queimaram as redes, né? Deram uma incinerada, porque a criatura soltava uma espécie de líquido corporal. E isso foi pela manhã, né? Entre 9, 10 e meia da manhã. Isso foi acompanhado por civis, inclusive pedreiros que estavam batendo laje, né? E que inclusive deram depoimento na TV Globo. Isso no passado, saiu no programa Fantástico várias matérias sobre o caso Varginha, uma delas com depoimento dessas testemunhas. À tarde, o que aconteceu? Houve uma aparição que foi num terreno baldio, próximo desse local onde tem o barranco, onde esse é o caso clássico, onde as 3 meninas, né, a Kátia, a Liliane e a Valquíria, viram essa criatura quando voltavam de uma faxina, né, que elas trabalhavam como domésticas, e elas resolveram cortar o caminho, né, pegar um atalho por esse terreno baldio, e viram uma criatura agachada. As meninas são essas que estão aqui nessa revista. Deixa eu só mostrar para vocês essas 3 aqui. Ó. Tá. É a Kátia, essa aqui é a Liliane, essa aqui é a Valquíria. Essas 2 aqui são irmãs. E aí, quando elas viram, se assustaram muito, saíram correndo. Aquela criatura, né, ficou ali agachada, né, num certo momento olhou para elas, e elas foram em desabalar da carreira para a casa da dona Luísa, que era a mãe das 2 meninas. Chegando lá, elas contaram, estavam chorando muito, muito aterrorizadas. E aí a mãe das meninas, juntamente com a mais velha, que era a Kátia, voltaram até o terreno baldio para observar essa criatura. Só que quando chegaram lá, não tinha mais nada. Havia apenas as pegadas no local e um cheiro forte também de amoníaco, que foi descrito pela dona Luísa, que era a mãe das meninas. Isso foi à tarde. Algum tempo depois, ocorreu uma operação pente fino feita pelo Exército naquela mata onde já tinha, próximo do local onde tinha um barranco, onde foi capturada a primeira criatura pelo Corpo de Bombeiros. E essa operação pente fino capturou mais 2 criaturas, uma viva e uma morta. Então, por que a gente fala uma viva e uma morta? Porque civis escutaram tiro de FAL, que é fuzil automático leve, e aí os militares subiram com sacos de campana, um deles estava se movendo e o outro estava inerte. Então, provavelmente, uma das criaturas ali tinha sido morta. Depois a gente ficou sabendo que foi um dos militares que se desesperou. A criatura era peluda, era um pouco diferente daquela... Tinha os olhos vermelhos iguais, mas ela tinha o corpo coberto de pelos. E aí a pessoa, né, o soldado, ficou com medo de ser atacado e aí mandou bala na criatura. E essa morreu. E aí foram pegas mais essas 2. Como estava aquela bagunça toda, criaturas soltas por ali e tal, o Exército já sabendo, a Polícia Militar também comunicada, a Defesa Civil ali, mas a população bombeiro, ainda não sabia. Então, a população, a gente depois localizou, inclusive, outras testemunhas que viram a criatura. Viram outras criaturas também. Então, posteriormente, a gente ficou sabendo de outros avistamentos também na região. Então, tem pessoas que quase atropelaram, criatura que passou de um lado para o outro de uma estrada que dá para 3 Corações, né? De Varginha para 3 Corações. Inclusive, à noite... Tem uma que chegou a iluminar essa criatura e ver alguns detalhes, ver o olho vermelho também. Mas o que aconteceu naquela tarde, já quase de noite? O que aconteceu em Varginha? Logo depois que as meninas viram, caiu uma chuva de granizo lá. Era mais ou menos umas 5h30 da tarde. Fazia tempo que não caiu uma chuva tão forte em Varginha. E essa chuva de granizo depois parou. E aí 2 policiais militares, o Marco Eli Xerezi e mais o companheiro dele, numa viatura civil, estavam fazendo a patrulha ali no Jardim Andere. Já que tinham capturado algumas coisas ali, pode ser que haveria mais alguma coisa solta por ali, né? Alguma criatura dessa. Mas isso a mando do superior, tipo... O Exército... assim, combinado já com a polícia militar da região, com o Corpo de Bombeiros, com todo o órgão de segurança pública ali,
avisado e organizado, né? Mas mobilizado para ordens do Exército Brasileiro mesmo. Exato. Não tem nada a ver com gente de fora comandando. Não, americano. O americano comunicou o governo brasileiro e aí a base militar mais próxima era a ESA, não era a Força Aérea, era Exército, que é a Escola de Sargento das Armas. Então, essa equipe é que foi mobilizada para fazer essas capturas. Hoje a gente sabe até que não foi só a ESA envolvida nas capturas. Tem bases do Exército de Belo Horizonte que equipes foram mobilizadas e também capturaram coisas lá. Tá? A gente tem depoimentos de pessoas que participaram disso também. E aí o que aconteceu? À noite, esse Marco Elixerez da Polícia Militar, junto com o colega, eles fazendo a patrulha ali no bairro, viram uma criatura que atravessou a rua. Aí eles pararam o carro, o Marco Elixerez desceu, correu e pegou uma dessas criaturas com a mão limpa. Colocou no banco traseiro e percebeu que a criatura não estava bem. Parecia que ela... Imagina, essas criaturas soltas ainda tomaram um monte de gelo na cabeça, né? Porque foi uma chuva de granizo, então devia estar bem assustada mesmo com tudo que estava acontecendo. E aí eles levaram inicialmente para o pronto-socorro de Varginha. Aí o médico plantonista, isso já era de noite, não quis atender, falou, a gente não tem equipamento preparado para um ser extraterrestre. Foi até essas palavras que ele utilizou, né, o médico lá de plantão. Então o que eles fizeram? Pegaram a criatura novamente, colocaram no banco de trás e foram para o hospital regional, que fica numa área bem central de Varginha. E lá eles isolaram uma área para cuidar dessa criatura. Aí tem toda uma história de pessoas que viram, que perceberam todo esse esquema que aconteceu lá, mas a criatura não ficou lá, porque como estava aquela movimentação de carro de polícia, exército, mineiro fica desconfiado. Já é desconfiado por natureza, né? E aí eles, o que está acontecendo aí, né? Alguma coisa está acontecendo. Tem várias pessoas antigas daquela época que comprovam isso. Teve um programa, por exemplo, do Goulart de Andrade, em que ele entrevistou várias pessoas que viram essas movimentações. E aí eles resolveram, então, pegar essa criatura na calada da noite e transportar para o Hospital Humanitas, que é um hospital que fica mais à margem de Varginha, ali, não está numa área tão central. E o diretor do hospital, que é o Adilson Uzier Leite, ele era o mesmo diretor dos dois hospitais. Então facilitou esse esquema de transporte da criatura para o Humanitas, onde essa criatura veio a falecer também. Aí foi feita uma operação de retirada dessas criaturas, levaram para a ESA, e aí depois teve no dia 23 de janeiro, alguns dias depois, né, do incidente todo, o transporte para a Unicamp, onde o Badan recebeu essas cargas lá. A gente chegou a conversar, inclusive, e saber que 2 enfermeiras viram a criatura, deram depoimento. O próprio motorista do Badan Palhares também chegou a ver a mão da criatura, com os 3 dedos, né, que uma delas ele teve que levar para um outro departamento. E aí a mão que estava no saco chegou a cair assim, e ele chegou no caminho. Não, ele morreu no hospital. Esse que foi transportado do hospital regional para o Humanitas, morreu lá no hospital Humanitas. Depois foram levados para a ESA, onde o coronel Olímpio Vanderlei deu ordem para os militares ali manterem um sigilo a respeito daquela operação, porque era uma missão ultra secreta, quando envolve criaturas assim diferenciadas, né? Eles geralmente colocam uma classificação ultra secreta. E daí eles pegaram essa criatura, levaram lá para a Unicamp, né? E toda essa operação de transporte, ela foi coordenada pelo tenente-coronel Olímpio Vanderlei. Só que o tenente Tibério, ele foi na frente, fez todo o esquema lá com a Unicamp e com a Escola Preparatória de Cadetes, que era outro colégio de cursos do Exército lá em Campinas, para que quando ele chegasse com a carga lá, fossem trocados os motoristas para encaminhar isso para a Unicamp.
Então, quando saiu o comboio que retirou da Unicamp, depois levou para a ESA e depois foi para a Unicamp, esses motoristas eram o cabo Vassalo, o soldado Cirilo e o soldado de Mello. E aí estava o capitão Ramírez, o sargento Pedrosa e esse tenente Tibério. E eles que estavam ali chefiando praticamente essa missão toda. Quando entregaram isso lá na Escola Preparatória de Cadetes, aí ficou sob responsabilidade do Exército em Campinas, né? Eles chegaram de manhã, saíram bem cedinho, chegaram lá de manhã e à tarde, depois do almoço, eles retornaram para Varginha. Depois disso, houve outros incidentes que foram relatados por outros militares de operações pente fino, né, que eles fizeram no Rio Verde para capturar outras criaturas também. Inclusive, eu tenho aqui um desenho que foi feito por um desses militares que participou e que dá para a gente ter uma ideia. Que é como se fosse um retrato falado. Um retrato falado. Esse aqui foi feito por um militar, tá, que capturou no barranco. Tá? Mas esse aqui foi no Rio Verde. Esse aqui foi um outro desenho que foi feito por esse militar da criatura que foi capturada no Rio Verde em julho. Ou seja, durante vários meses as criaturas ainda estavam lá em Varginha. Né? E o que ele conta? Ele conta que nessa operação do Rio Verde tinha uma criatura com a mesma característica física que as meninas viram, e tinha uma outra peluda também com um olho vermelho que um outro colega dele de farda teria participado de uma outra operação. Mesmo biotipo. Só mudava a pelagem, vamos dizer assim. Agora, muitas pessoas perguntam, mas isso aí era inteligente, como é que se deixou pegar, tal? Muita gente faz esse tipo de pergunta. E a gente responde, a gente acha, né, que provavelmente essa criatura biológica que foi pega, ela não era o ET ali inteligente que pilotava a nave, esse tipo de coisa. Sim. Eram criaturas num nível inferior que cumpriam determinadas programações para um ser mais evoluído, vamos dizer assim. Tanto é que o Badam Palhares ele chegou a falar, né, com algumas pessoas. É lógico que ele não reconhece isso, mas ele chegou a falar com alguns estudantes, algumas pessoas mais chegadas, que a criatura não manifestou nenhum tipo de comunicação e que, inclusive, a alimentação era meio complicada. Ele tentou dar alface, iogurte, né? Tentou algumas coisas e foi bem complicado. O que a gente sabe é que os americanos, então, foram para a Unicamp, depois levaram essas criaturas no dia 25 de janeiro de 96 para o norte do nosso país, e de lá, da base de Alcântara, ela foi para os Estados Unidos para a famigerada Área 51. Né? E aí o governo americano, em contrapartida de ter recebido a nave, de ter recebido as criaturas, começou aí a fazer alguns acordos propiciando que o Marco César Pontes, né, que é o nosso ministro, né, e é o astronauta Marco César, fosse treinado em Houston, né, como se fosse uma troca de gentileza. Nós recebemos esse material e agora a gente abre para vocês colocarem o primeiro brasileiro no espaço aí. Cara, Fora isso, o caso Varginha ele é um caso de arquivo X. Né? Por quê? Porque ele envolve acobertamento, ameaças. A maioria dos pesquisadores sofreram muita ameaça. Eu vou tomar uma água aqui. Você fica à vontade, que você embalou uma primeira aí, deve ter ficado com sede. E então a maioria do pessoal recebeu ameaças, né? A gente acredita que seja por conta desses militares do Exército. Porque como vazou muita informação, nomes de militares, uma série de coisas, e a gente estava ali acompanhando de perto e descobrindo uma coisa, descobrindo outra, documentos, a gente conseguiu algumas coisas. Acobertamento, por exemplo, de preocupação deles fazerem IPMs, que eram inquéritos militares, policial militar, para fazer com que aquelas pessoas citadas não estivessem vinculadas naquele dia, ou seja,
fulano de tal que foi citado, o que a gente vai fazer para ele? Assina um papel aqui e diz que você estava de férias, ou que você estava emprestado para a base X, entendeu? Então foi feito tudo isso para, se futuramente algum desses militares viessem a falar abertamente, eles entram com um documento assinado pelo próprio militar, dizendo, não, ele está mentindo porque nesse dia ele estava de férias, nesse dia ele estava na fazenda do fulano de tal, entendeu? Então não tem como atrelar ele à história. Mas fora tudo isso, o acobertamento, houve também morte do militar chamado Marco Elixerese. Aquele que capturou a criatura da polícia militar, ele sofreu um corte, um arranhão embaixo da axila, e ele, depois de algum tempo, ele acabou vindo a falecer. Mas ninguém sabe Só de onde que veio. o médico que atendeu ele, antes dele falecer, ele disse que tinha se envolvido com esse negócio da captura. Tem um programa espanhol que foi feito, porque veio televisão do mundo inteiro por conta desse caso Varginha. E uma dessas televisões, ela entrevistou esse médico que disse que o Marco Elixerese tinha falado que tinha participado da captura dessa criatura estranha. Inclusive, a própria família desse Marco Elixerese, a irmã, o pai, a mãe, eles confirmaram na época essa participação, dele ter falado até o seguinte, um certo momento eles estavam dentro de casa assistindo televisão, aí apareceu lá sobre a criatura, né, o programa Fantástico noticiando sobre o fato, ele foi lá, desligou a televisão, tipo, meio incomodado. E aí eu falei, não, porque você falou, isso aí vai dar muito pano pra manga, né? Então, ele estava bem inteirado, inclusive a camisa rasgada, os parentes chegaram a ver, né? Quando ele chegou à noite, né, dessa missão ali de fazer a ronda para ver se pegava alguma coisa, e acabaram pegando. Só que ele veio a falecer. Do que ele morreu? Oficialmente foi colocado no exame que ele tinha morrido de pneumonia. Só que era um jovem de 23 anos e plena saúde, né? E que o que teria matado ele foi um pelo encravado embaixo do braço. Na verdade, não foi isso. Foi provavelmente o arranhão e alguma substância, talvez aquela substância que a criatura tinha na pele, né? Possa ser tóxica de alguma forma e levou o Marco Elixerese a óbito, né? Tem jornais da época. Aqui, por exemplo, é um jornal que mostra a foto do Marco Elixerese. Olha aí. Vírus destrói PM que caçou o ET de Varginha. NP mostra documentos secretos. Aqui a família dele, ó, com ele fardado e tal. Deixa eu mostrar aqui. André, vê se tá pegando aí. Se não ficar bom, depois a gente coloca na pós. Eu acho que a gente pode ir fazendo perguntas de fatos isolados dessa história que eu acho que vão desencadear em outras coisas, em outras histórias que você vai lembrando. Pode sim. Então, por exemplo, lá no começo, vamos considerar que era uma nave que tinha ali quantos tripulantes, mais ou menos? Isso é tudo sobre Varginha. Tem os barrancos, né? Tem toda a história, né, praticamente. Demais. Como a gente acompanhou, eu pretendo fazer até um livro, né, sobre o caso Varginha, porque é algo bem rico, né? Tem muita coisa. E o interessante é que, como se passaram 25 anos do caso, agora algumas classificações de documento, elas caem por terra. Só que o grande impasse é saber se os militares vão liberar isso ou não. Eu acredito que não. Né, que apesar de ter passado já o prazo, eles não vão liberar. Mas algumas pessoas que não assinaram termos de confidencialidade para os militares, eles vão começar a falar. Inclusive, uma dessas pessoas já topou falar, já falou, inclusive, a gente já gravou algumas coisas. Tem um outro depoimento que a gente conseguiu também na Unicamp, de uma pessoa que chegou a ver, né, essa criatura dentro de um terrário. E existem vídeos, sim, dessa criatura, mas a gente, ufólogo civil, ainda não conseguiu botar a mão nisso. Na época, em 96, havia uma facilidade maior da gente obter esses vídeos das criaturas. A gente chegou até a fazer uma vaquinha
Na época eu não lembro se era 10 mil, alguma coisa, porque mudou tanto a moeda da gente, né? Não sei se era cruzeiro, cruzado, que raio que era. E então a gente ia fazer essa vaquinha para comprar de um dos militares que tinha uma cópia. Mas aí depois ele deu para trás, ficou com medo, não sei se sofreu algum tipo de pressão. Teve alguns militares que foram citados na época nesse processo, que foram presos dentro da ESA. Depois eles soltaram, mas o pessoal fica com medo. E hoje, mesmo nos dias atuais, alguns militares que falaram com a gente, que deram detalhes, eles pediram um sigilo da sua pessoa porque eles não querem sofrer nenhum tipo de sanção. Por exemplo, quem assinou termo de confidencialidade, se souberem que foi ele que vazou a informação, ele vai pegar 14 anos de cadeia, de boa, porque está escrito isso no documento, e ele vai perder o soldo dele, ou seja, o salário dele, e vai ficar manchado para o resto da vida dentro do seio militar que ele pertenceu e que serviu ali com bravura. Mas, assim, tem algumas pessoas que ficam indignadas, né, militares também, indignados com o acobertamento que os governos fazem em relação ao assunto OVNI. E aí, falando isso, é bem interessante que a gente pense da seguinte forma: a gente não pode criticar os militares, mas sim criticar os normativos para que eles mudem, porque os militares estão apenas cumprindo ordens para impetrar esse acobertamento. E aí, falando nisso, eu trouxe para vocês aqui, separei lá em casa rapidinho, 3 documentos que são documentos de várias épocas que comprovam que a Força Aérea Brasileira sempre se interessou pelo assunto OVNI e que eles pesquisam isso de forma normatizada. Então, o primeiro documento aqui, ó, esse é um documento da década de 90, foi emitido dia 20 de agosto de 90, chama NPA 9C, e são procedimentos a serem adotados pelos órgãos ATS e ATC em caso de avistamento de objeto voador não identificado. Caramba. E isso aqui ele foi feito com base na diretriz específica 04 de 89, que é essa daqui, também da Força Aérea, e que é uma diretriz confidencial. Geralmente, os normativos de OVNI, eles têm essa classificação confidencial. Quando envolve criaturas, alguma coisa assim, biológicas diferentes, né, que tem uma grande importância e interesse da ciência, então são classificados como secretos ou ultra secretos. E já me falaram que tem até um nível acima do ultra secreto que geralmente não é escrito em lugar nenhum. E o interessante é que no passado, né, nessa, por exemplo, de 1990, se algum ufólogo ou interessado ligasse para lá para saber o que estava acontecendo, de repente alguém viu um OVNI e liga lá para a base aérea, alguma coisa, e aqui está escrito no item, ó, 4.6 e 4.7. Caso a pessoa que reporta o evento questione sobre as medidas a serem tomadas, informar apenas que o caso está sendo relatado às autoridades competentes, que por sua vez tomarão as devidas providências. E no item 4.7, olha só, havendo telefonemas de jornalistas ou curiosos, entre aspas, curioso é os ufólogos, é a gente, entendeu? Solicitando informações, responder que não está autorizado a fornecê-las e acabou, e não fornece e já era. Só uma coisa, isso aqui pode nos matar? Porque não. Como você conseguiu esses papéis que são confidenciais? Alguns Porque isso aqui é um corte do Planeta Podcast. Começou o corte agora, a gente lendo isso daqui. Só para saber se os militares vão nos atacar a partir desse momento. Não tem perigo não, porque esses 2 documentos, por exemplo, eles foram obtidos através da Lei de Liberdade de Informação. E esse daqui não, esse aqui foi um militar que me mandou essa cópia, mas ele rasurou algumas partes que são estratégicas, né? Essa aqui é uma das mais recentes, chama NOSDA
VIG-07, emitida em 1 de março de 2008. Né? E aqui, ali você pode ver que eles falam de OVNI, objeto voador não identificado. Certo. E a Força Aérea hoje, ela não usa mais essa terminologia OVNI. Ela usa tráfego hotel. Por quê? Porque numa interceptação de comunicação, se você ouve lá falar, um tráfego hotel. Se você ouve falar de tráfego hotel, você não vai saber que é OVNI. Entendi. Entendeu? Então eles mudaram. Mas aqui na explicação, é tráfego aéreo. O que é o tráfego hotel? É tráfego aéreo desconhecido, observado pela população em geral. Na maioria das vezes, esse tipo de tráfego é confundido ou correlacionado com objetos voadores não identificados, OVNI. Seja pela forma ou pelo comportamento em voo incomum. Estas observações normalmente não são detectadas pelos radares do CISDABRA, mas deverão ser catalogadas pela 6ª Seção do Estado-Maior Combinado, do CONDABRA, que fica na área especial 12 lá em Brasília. Certo. Então ele traz várias informações aqui de como que você deve tratar essa informação, para quem que vai. Eles têm uma estatística e tem um relatório, um modelo de ficha, né, para você registrar o caso ufológico. Ou seja, os militares da Força Aérea Brasileira, tanto o da Marinha, do Exército Brasileiro, têm normas específicas quando o assunto é OVNI. Certo. Né? E tem equipes treinadas também para atuar no caso de um contato assim, tete a tete, face a face, com alguma criatura desconhecida. Certo. Seja ela uma aberração, seja ela algo alien, né? Alienígena, extraterrestre, o que a gente não sabe, né? Na verdade, a gente fala muito extraterrestre porque é a teoria mais aceita. Mas pode ser intraterrestre, seres dimensionais, seres que vêm do futuro, por exemplo, voltando do futuro para o passado, pode ser um monte de coisa.